A raiz da oliveira. De imediato, até para você se orientar durante essa mensagem, te falo, os judeus que são as raízes que sustentam esta árvore. Olha só, é claro que devemos apreciar e honrar a história construtiva do cristianismo. Reconhecer o trabalho de homens e mulheres em prol do reino de Deus, cujo legado beneficiou não apenas os cristãos, mas também a humanidade. Porém, todavia, entretanto, é necessário entender que tal legado, ainda que bênção para a Igreja, não foi suficiente para evitar os problemas herdados, ou resolver os problemas da atualidade. O que realmente devemos buscar, como líderes e discípulos de Yeshua, Jesus, é ter a certeza que nossa fé está baseada na verdade da palavra, e que estamos no caminho, e na direção correta do Pai para o seu povo. Por isso lutamos e apregoamos a restauração das raízes da fé judaica e cristã. Ambas, em algum ponto ou outro, precisam ser restauradas, para só assim vir o retorno do Mestre. Te pergunto, será que o cristianismo tem se mantido fiel à doutrina de Cristo e dos apóstolos? Será que sua identidade permaneceu inalterada ao longo dos séculos? Para você compreender melhor e ter as respostas, segue 3 grandes falhas ocorridas no decorrer da história eclesiástica. Primeira, a mudança da autoridade apostólica, de Jerusalém para Roma. Segunda, a rejeição e expulsão dos judeus messiânicos da cultura, e dos princípios judaicos presentes no contexto da Igreja do primeiro século, comprometendo assim, a comunhão existente entre judeus e não-judeus. Terceira, a criação de um sistema religioso, onde alguns dogmas e doutrinas ferem a doutrina bíblica apostólica, principalmente no que diz respeito a Israel, afetando assim a identidade do povo judeu. Meus irmãos, se reconhecemos e identificamos os erros, e os momentos onde o cristianismo se desviou, temos o dever de voltar e restaurar as bases da nossa fé. Apocalipse 2:5 fala disso. Neste aspecto, todas as outras tentativas de restauração ou reforma da Igreja falharam, pois buscavam ter a forma sem ter o conteúdo, ou seja, não seguiram a fórmula original de ingredientes. Não vai dar certo, se tirar Israel do contexto. Saiba, a aliança entre Deus e Israel é a base da aliança entre Deus e as nações. Para seu convencimento no que estamos falando, está nos escritos sagrados, confira abaixo o que Deus fala, o homem não pode mudar isso. Israel é meu filho, meu primogênito. Êxodo 4:22. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. E quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo. E confirmaste a teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. 2 Samuel 7:23 e 24. Assim diz o Senhor, que dá ao sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua, e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor. Se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Jeremias 31:35 a 37. Olha o que diz apóstolo Paulo, Novo Testamento. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Romanos 9:3 a 5. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão escolheu.
Romanos 11:2. Deus lhes deu, Israel, espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje, mas pela sua transgressão, veio a salvação aos gentios. Qual será então o seu restabelecimento, judeus, senão vida dentre os mortos? E tu, oliveira brava, gentios, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos, judeus, porém, saiba que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz que te sustenta. Romanos 11:8-18, e Isaías 29:10. Depois de todas essas referências bíblicas, está convencido de qual lugar é de cada um? Judeus, nós cristãos cremos no Mashiach judeu, Yeshua, e não no romano, que infelizmente ainda tem sido mostrado pela Igreja. Igreja, você precisa se aproximar de Israel, precisa compreender que você não é substituta de Israel como povo escolhido, mas co-herdeira dessa herança, junto com Israel, com os judeus. Meus irmãos, se faz necessário voltar para as raízes da nossa fé, restaurar algumas coisas, para só assim poder prosseguir. Faze-nos voltar a ti, Senhor, e voltaremos, renova os nossos dias, como dantes. Lamentações 5:21. Shalom.